E na montagem, você pode criar de novo, porque você tem um monte de material filmado, e a gente sabe que com um mesmo material você pode fazer centenas de filmes diferentes, né? Então, eu gosto de pensar nisso, assim, de que a montagem né, é a última narração do filme. E é. Como ela sai da nossa mão, é como as pessoas vão ver. Então, eu sempre gostei de filme. Meu plano, terminando o colegial, era fazer psicologia. Porque eu sempre... Assuntos que sempre me interessou mais na vida, assim, foram a relação com as pessoas, assim. Sempre me interessou muito, sempre fui muito sensível para isso e tal. Mas em algum momento, lá pelo segundo, terceiro colegial, eu acho que foram os filmes do Kubrick, David Lynch também, pirava. E aí eu comecei a achar... Puta, que tinha alguma coisa aí para ser investigada e tal. Eu comecei a perceber que eu tinha muita memória para filme. Acho que isso foi um puta sinal, assim, de perceber, de saber contar como as cenas iam se encadeando, uma coisa que puxava a outra, aí mostrava, assim, isso até antes, com 12 anos e tal. E aí resolvi cursar a faculdade de cinema. Eu sofro muito, assim, eu odeio o que eu filmo, né? Porque eu tremo, eu fico desligado do que eu tô fazendo, minha cabeça tá numa outra camada ali, assim, ela não tá naquela coisa que os bons fotógrafos que eu vejo hoje quando eu edito, né, que eu recebo o material deles, o bom fotógrafo ele tá numa camada ali que ele tá vivendo aquela imagem dele e tá produzindo uma coisa boa. Eu não, tava em outro lugar, assim. Mas isso também foi um sinal ali. Foi ali que eu descobri que eu queria ser montador. Porque eu conseguia resolver na ilha. Tudo que eu cagava filmando, eu chegava na ilha lá e eu dava um jeito. Né? Você colocava aqui, tem um pedacinho bom, isso aqui não tem nada a ver, mas, sabe, vai tapar essa merda que eu fiz aqui, entendeu? A gente vai salvar isso daqui e tal. E uma outra coisa foi que também eu percebi que ali que eu tinha muita facilidade para lidar com o conteúdo. Eu consegui um estágiozinho numa produtora, tinha uma ilha de corte seco e... Analógica, então. Analógica, uma ilha de Betamax. E aí eu comecei a sondar o que eu podia fazer ali e eles me deram para editar alguma coisa e eu gostei muito, assim, da experiência. Era uma produtora que fazia vídeos de educação sexual para ONGs e tal. Eles eram super especialistas nisso, ganharam prêmios e tal. E aí eu editei, sei lá, uns 5 vídeos lá. Mas eu ainda não tinha firmado na minha cabeça que o que eu queria fazer mesmo era montagem. Uma produtora me respondeu um e-mail e eu fui lá e bateu o santo na hora da gente conversar e tal. E aí eu entrei nessa produtora enquanto editor da produtora. Lá surgiu a oportunidade de fazer o longa-metragem Sementes do Nosso Quintal, que é esse longa-metragem sobre uma escola e eles filmam a escola sem roteiro, sem gerar nenhuma situação. Então, o fotógrafo ia para lá quando começava a aula e passava o dia inteiro caçando coisas com a câmera. No final das contas, esse método gerou 450 horas de material. Uma época eu fiz uma conta assim, para você assistir isso no Play, sem fazer select nem nada, você leva 40 dias, trabalhando 8 horas por dia. Né? Então, você leva 40 dias para assistir o material uma vez, assim, sem relar a mão nele. Isso num cálculo otimista. Ou num cálculo otimista, nunca, ninguém assiste 8 horas de material num dia. E sem ralar a mão. Sem relar a mão, com certeza. E aí, são infinitas as possibilidades, né? Pensa assim, 450 horas de material, assim, quantos filmes não são possíveis ali? Mas aí o processo que eu faço é assim, você começa a criar essas pequenas pedras, assim, sabe? Esses pequenos agregados de 2, 3 coisas que você acha que
que estão ornando ali juntas, e aí, uma hora você assiste todas elas e você fala assim, puta, vamos ordenar isso daqui. Já é um puta começo. Tá longe ainda, né? Depois você vai desconstruir isso e vai procurar outras coisas, mas já é um jeito de você criar essa base de talking heads, assim, principalmente para documentário, né? Essa base assim do conteúdo, assim, sabe? O que o filme vai falar, o que vai ser dito no filme, qual que é o discurso desse filme, né? Quando eu saí de lá, rolou esse lance que foi super importante, que foi o encontro com o Estevão. Então, eu já estava com bastante trabalho, sozinho e tal, só que eu sabia que o Estevão fazia publicidade. E eu queria passar por isso, nunca tinha passado por nem perto de publicidade. E aí eu resolvi... e eu sabia que ele estava precisando de um assistente, e eu falei, porra, vamos lá, com prazer, assim. E aí lá eu achei demais, assim. Não é que eu goste de fazer publicidade, mas eu acho animal o exercício que é você ter 30 segundos para narrar uma história e entender o trabalho de afinação de montagem que a gente tem com qualquer coisa. Na publicidade é muito mais crítico. Porque você está fazendo um filme para vender iogurte, e aí tem um gesto da mão com iogurte, e se você corta 2 frames depois, ou 2 frames antes, são 10 mil iogurtes que você vendeu a mais ou não. No final das contas, eu gosto de fantasiar que é isso. Né? Que é assim, como tudo tem que ser muito preciso, você tem 30 segundos e tem um monte de história para contar ali, você tem que ser cirúrgico na hora, em cada corte ali. Porque isso tem um impacto muito grande para o cliente. Num documentário, se eu corto 2 frames para lá, 2 frames para cá, de repente, dependendo do que acontece, passa. Dependendo, chama atenção, mas dependendo, passa. Mas na publicidade é tudo, assim, os parafusos mais apertados assim, da montagem estão ali. Tudo que eu fui entendendo sobre o que interessa, né, numa cena, num corte, por que a gente escolhe ali, por que a gente escolhe esse frame quando a gente está pegando um clipe, né, quando a gente está pegando um take ali, por que a gente começa esse frame? Porque é o frame que começa a ação, ou o frame que mais informa sobre aquela ação. Tudo isso que vem de linguagem de vídeo institucional até, né, se você vai filmar um cara numa fábrica e o cara vai mostrar como é que aperta um parafuso, quando você vai montar, você pega a ação, da onde ela começa, da onde interessa, da onde ela tem mais informação com menos tempo. Tudo isso é super aplicável quando você vai montar uma ficção. Só que você tem aí uma camada que é a mais importante, talvez seja a mais importante em todos os outros trabalhos, que é a camada da emoção. Né? Isso o Murt fala, né? No The Blink of the Eye. Mas no filme, essa escolha que a gente faz de aonde começa e aonde a gente corta uma cena, ela está super ligada com isso, né? Essas 2 camadas, informação e emoção ali. O trabalho de outra natureza, que não dessa documental, às vezes é legal começar pelo começo mesmo, assim, que você fala assim, não, pera. E aí você já faz a tua primeira cena num ritmo, com uma trilha, entendeu? Tem esse outro jeito, assim, que é você começa do começo, já mais ou menos acabado aquilo, é claro que tudo é passível de desfazer e tal, mas você já começa, assim, com uma certeza de um ritmo de filme, com uma certeza de uma cara, de um tom que o filme vai ter. Então são 2 jeitos bem diferentes. Esses trabalhos de montagem eu só consigo fazer desse outro jeito, que você começa pegando os blocos que tem, troca eles de ordem e tal. Para ficção, publicidade, videoclipe, aí é diferente. Aí eu gosto de começar pelo começo e já com uma cara. O outro não, os primeiros cortes eles são amorfos, assim. Eles têm só conteúdo, né? Eles não têm cara, não têm corpo ainda. É uma coisa que a gente só tem aqui no Brasil, que é essa diferença entre editor e montador, assim.
E cada um pode definir de um jeito. Em algum momento, eu acho que montador era quem trabalhava com película e editor quem trabalhava com vídeo e tal. Eu acho um quê de elitismo aí, né? Nessa trip, assim, de que não, eu não sou editor, eu sou montador, desculpa, tá? Mas eu consigo dizer uma diferença que é assim, enquanto editor, ele vai ter um diretor, um cliente, ou o que quer que seja, que vai falar assim, eu quero meu filme assim, e o editor vai lá e faz assim. Então ele é um cara que ele vai imprimir alguma coisa dele ali, mas basicamente ele é um operador de ferramenta ali. Ajudando uma pessoa que diz assim, eu não sei como faz, mas eu queria isso. O montador, a relação é meio diferente, assim, você tem uma pessoa que fala assim, eu quero chegar aqui. E o montador fala, então vem comigo, então vamos por aqui. Você acha que o editor seria o mais técnico e menos artista, e o montador mais artista e menos técnico? Artista, talvez eu preferisse a palavra autor ali. Autor. Porque eu acho só coisa legal dessa profissão, né? E é uma profissão meio bandida, assim, porque não tem muito reconhecimento. Mas, assim, enquanto o roteirista é a primeira narração do filme, o montador é a última. O Kubrick falava que se ele fosse ser liviano, ele diria que ele passa por todo o processo do filme só para chegar na ilha de montagem. E uma coisa que é legal, que eu acho que eu tenho, que é, assim, é ser um pouco bom vendedor, né? Saber vender o corte, não só pela qualidade do seu corte, mas por explicar por que você optou por aquilo e mostrar como está valorizando. E, né, talvez o bom montador nunca precise fazer isso. Nunca precise vender o corte dele, assim, o corte fale por si só e as pessoas assistam e chorem e falem assim, é isso, não muda nada, né? Tipo, tá perfeito. Não, mas ele só fica nesse estágio quando ele está pronto, né? E o processo é um processo de camadas. Assim, Com certeza. Então, às vezes você tem que acionar, né, a sua persuasão ou explicar realmente suas intenções. Agora, quando você acha que é o limite de ceder? Então, eu acho que é a minha luta diária essa, porque assim, a gente tem duas vozes dentro da cabeça da gente. A gente tem uma voz que fala assim, esse caminho é melhor. E meu papel, a minha obrigação, enquanto um profissional, né, especialista numa linguagem, é minha obrigação tentar, ao máximo, oferecer isso para o filme desse cara. É o que vai ser melhor para o filme desse cara, na minha opinião. E, por outro lado, tem uma voz que fala assim, deixa que, ele gostou, sabe? Eu quero que ele fique feliz, depois eu vou para casa, sabe? E termino o trabalho, vou ganhar o meu chequinho do mesmo jeito, entendeu? Então tem essa voz do conforto e tem essa voz responsável, assim, que fala assim, não, se eu tenho certeza disso, eu tenho que defender isso até o final, assim. Você comentou também que você é uma pessoa que se envolve de tal modo a ponto da empolgação ser um motor importante no seu trabalho. Né? Como que você mantém esse motor vivo, atento, diante de processos longos assim que você já passou? É muito difícil. É muito difícil. E oscila, né? Não é que ele morre, ele é uma curva perfeita, né? Ele vai e volta de novo. Às vezes eu acho que eu devia ter um pouco mais de ceticismo nessa hora, sabe? Um pouco mais de frieza, de olhar distanciado, isso é importante, assim. Porque a gente se leva pelas nossas emoções, que nem o diretor quando ele está no set, ou até assistindo um primeiro corte, assim, né? Que tem muito disso, assim, às vezes você só coloca uma coisa, assim, ali do lado da outra, é um primeiríssimo corte, uma coisa bem rough, né? Que depois você vai lapidar, e ele, é isso, não mexe nunca mais nisso, não sei o quê. Tem essa relação emocional do diretor, eu sinto que essa minha empolgação pode me contaminar também. Ela me contamina por dois jeitos. Sem dúvida eu fico mais criativo quando eu estou empolgado com o trabalho.
É mais fácil buscar soluções menos convencionais, em desmontar, inverter umas coisas, bagunçar um pouco e criar uma coisa diferente e tal. Então ela é um combustível muito importante nessa hora. Agora, ela com certeza me deixa menos crítico também. Porque aí eu começo a ter uma relação emocional com o que eu fiz, eu começo a amar o que eu fiz e fico um pouco míope a possíveis problemas que estejam ali. E é uma coisa que a gente aprende também a desligar um pouco essa chave e olhar para o filme e falar assim, é isso mesmo? Né? Tá bom mesmo isso? Assim, o que eu posso melhorar aqui e tal? E ir lapidando o teu corpo. Né? Você se considera uma pessoa, um profissional, né? Não uma pessoa, um profissional inseguro? Se isso te ajuda ou te atrapalha? Eu acho que me ajuda. No final das contas, ajuda. Poucas vezes atrapalha. Poucas vezes atrapalha. Dar o chute inicial, a se afastar um pouco da voz do conforto. Mas na maioria das vezes ela ajuda ali porque você fica... as horas onde você entra em contato mais com esse lado obsessivo, né? Onde você quer escrutinar aquilo, malhar até ficar o mais perfeito que você puder ali. Então eu acho que ajuda. Até você se sentir seguro, né? Exatamente. Até você se sentir seguro. No fundo é isso, né? Você precisa fazer mais coisas para se sentir seguro. Talvez a pessoa que esteja muito segura do que ela esteja fazendo, ela fique satisfeita muito rápido. Isso. Valeu, hein? Nota 10. Porra, curti pra caramba. Lindo. Sabe, essa parte da insegurança, eu te perguntei porque eu sou muito parecido em relação a isso.